Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Antes do tema do dia, lembro que o livro A História Repete-se, editado pela Manuscrito, chega hoje, dia 22 de outubro, às livrarias. Este livro consiste em 20 capítulos, 10 escritos pelo Henrique e 10 escritos por mim, que percorrem momentos marcantes da história de Portugal, desde Viriato até ao século XX. Para a semana, daremos informações sobre a data e local da sessão de apresentação desta obra. Passo agora à ordem do dia. Hoje vamos partir de um caso que fez correr muita tinta na imprensa europeia na viragem do século XIX para o século XX, o chamado Affaire Dreyfus, para conversarmos sobre o antissemitismo antes dos nazis, ou seja, entre a segunda metade do século XIX e o fim da Primeira Guerra Mundial. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Este antissemitismo oitocentista é herdeiro direto do antijudaísmo do tempo medieval e moderno, com a diferença de não ser motivado pela intolerância religiosa, mas sim pelo preconceito racial. Já iremos à sua origem, base teórica e consequências. Para já, resumirei em poucos parágrafos o chamado Affaire Dreyfus, que agitou e dividiu a Terceira República Francesa durante cerca de 12 anos. Em 1894, numa altura em que a sociedade francesa vivia obcecada, com alguma razão, aliás, contra o chamado perigo alemão, um capitão do Estado-Maior francês de origem judia, Alfred Dreyfus, foi acusado de ter passado informação militar secreta aos alemães, facto de que se reclamou inocente. Julgado de forma opaca por um tribunal militar, foi expulso do exército e condenado a degredo perpétuo na Ilha do Diabo. 2 anos depois, em março de 1896, o coronel Georges Picquart, chefe dos serviços de inteligência militar, apresentou provas de que o culpado pela fuga de informação não tinha sido o capitão Dreyfus, mas sim o major Charles Ferdinand Esterhazy. Mesmo perante as evidências, incluindo peritagens à caligrafia dos implicados, a opinião pública nacionalista continuou a reclamar a culpa de Dreyfus, fundada no preconceito antissemita que defendia que um judeu nunca poderia ser um francês de corpo inteiro. Acontecia que, por acaso, Dreyfus personificava a negação das generalizações e preconceitos sobre os judeus. A sua atitude marcial, o seu desapego material, a devoção ao seu país e ao exército, tornavam-no, de forma desconcertante, um quase estereótipo do oficial ideal. Por sua vez, o coronel Picquart, que denunciou a cabala, nunca disfarçou a sua animosidade para com os judeus. Paradoxalmente, esta engrandeceu a sua atitude, pois não o impediu de denunciar a injustiça de que o capitão Dreyfus fora alvo. No entanto, o compromisso do coronel Picquart com a verdade não comoveu o Estado-Maior francês, que continuou a negar as evidências. Em 1898, o Supremo Tribunal anulou a sentença de Dreyfus. Contudo, e contra toda a lógica, o Conselho de Guerra voltou a considerar Dreyfus culpado, condenando-o a 10 anos de trabalhos forçados. Pela mesma altura, o coronel Picquart foi detido e afastado do exército, acusado de ter forjado a contraprova que absolvia Dreyfus e, simultaneamente, incriminava o major Esterhazy, o verdadeiro espião,
e o tenente-coronel Henry, dos serviços de inteligência militar e um dos arquitetos da farsa. O preconceito, o corporativismo do exército e o delírio coletivo atingiram então a sua máxima expressão. Por entre distúrbios e manifestações antissemitas, a generalidade da imprensa e da opinião pública francesa continuavam a considerar Dreyfus como o culpado de ter passado as informações militares aos alemães, isto apesar de todas as provas em contrário. Felizmente, alguns espíritos lúcidos, dignos e justos, como Clemenceau, futuro presidente francês, e Émile Zola, já então um escritor consagrado, manifestaram-se no espaço público contra a ignomínia de que Dreyfus estava a ser alvo. Émile Zola dirigiu então uma carta aberta ao Presidente da República, Félix Faure, que foi publicada no jornal L'Aurore. A famosa carta J'accuse apontou o dedo a todos, e foram muitos, os que pactuaram com a encenação que condenou Dreyfus. Os esforços de Zola e de outros homens públicos justos não seriam em vão. Por fim, em 1906, a inocência de Alfred Dreyfus foi reconhecida pela Cour de Cassation, a mais alta instância judicial francesa, e este foi reintegrado no exército com o posto de comandante, equivalente a major. O chamado Affaire Dreyfus é um exemplo extremo de como a opinião pública pode ser manipulável e reagir de forma irracional. É também exemplo de como o antissemitismo era então uma realidade em vários países europeus, isto várias décadas antes da Alemanha nazi. Como já referido, o antissemitismo moderno assenta as suas raízes teóricas em meados do século XIX, num contexto de nacionalismos e das ideias evolucionistas ou darwinistas que, deturpadas, deram origem ao darwinismo social e ao racismo. Este preconceito contra os judeus é, claro, muito anterior a meados do século XIX. Para não ir mais longe, o mesmo manifestou-se com frequência na Europa medieval. Por exemplo, em 1290, quando os judeus foram expulsos de Inglaterra, em 1396, quando cerca de 100 mil judeus foram expulsos de França, em 1421, quando milhares de judeus foram expulsos dos estados dos Habsburgo, e em finais do século XV, já na transição para a Idade Moderna, quando os judeus foram expulsos de Espanha e de Portugal, embora com a possibilidade de permanecerem nestes reinos, desde que convertidos ao cristianismo. Como é sabido, a expulsão dos judeus e o controle de práticas tidas por judaizantes foram o ponto de partida para o estabelecimento da Inquisição moderna nos reinos peninsulares. Esta instituição dividiu a sociedade em cristãos velhos e cristãos novos e manteve-se até ao advento dos regimes liberais em Portugal e Espanha, embora a perseguição aos judeus se tivesse atenuado a partir da segunda metade do século XVIII, com a difusão das ideias iluministas e depois do conceito de cidadania. Enquanto a maior parte dos judeus expulsos da Península Ibérica, os judeus sefaraditas, acabaram por se radicar nas Províncias Unidas, vulgo Holanda, os judeus expulsos de Inglaterra, França e sobretudo do espaço alemão radicaram-se no Reino da Polónia. Quando, durante as últimas décadas do século XVIII, a Polónia foi dividida por Áustria, Prússia e Rússia, os judeus, outrora polacos, ficaram também divididos por estes estados. Na Rússia czarista, os judeus foram então confinados às chamadas zonas de assentamento, concentradas na parte ocidental do Império, nas atuais Polónia, Bielorrússia e Ucrânia. Ao Ocidente, a animosidade contra os judeus como, entre aspas, raça, ganhou base teórica a partir de 1850. Nesse ano, o famoso compositor Richard Wagner publicou, sob pseudónimo, a obra Das Judeten in der Musik, Os Judeus na Música, no meu alemão rudimentar, onde argumentou que os judeus eram estranhos à cultura alemã. 5 anos depois, o francês Arthur de Gobineau publicou o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, considerado como o ponto de partida do racismo contemporâneo
se bem que este autor não era antissemita. Anos depois, em 1873, o jornalista alemão William Marr utilizou pela primeira vez o termo antissemitismo para identificar a oposição aos judeus e também para os desqualificar, não tanto como seguidores de uma religião, mas sim como pertencentes a uma, entre aspas, raça. Para Marr, fundador da primeira liga antissemita, os judeus, mesmo se ateus ou convertidos a outra religião, continuavam a ser judeus, o que diferenciava o antissemitismo da concepção clássica de antijudaísmo. Na década seguinte, em 1886, o francês Édouard de Romont, católico, fundador do jornal La Libre Parole e de uma liga antissemita, publicou A França Judia, Ensaios de História Contemporânea, onde defendeu que a raça ariana e a raça judia, estas ambas entre aspas, estavam em oposição, sendo que os judeus eram os responsáveis pelos males da França e do Ocidente. No entretanto, ocorreram no Império Russo grandes perseguições de judeus, ou pogroms, isto na sequência do assassinato do czar Alexandre II, ocorrido em 1881. O seu sucessor, Alexandre III, um defensor da supremacia da cultura russa sobre as restantes do Império, decretou as leis restritivas de maio de 1882, que visavam especialmente os judeus. Os pogroms no Império Russo motivaram o início da imigração de muitos judeus do leste da Europa para os Estados Unidos e também, ainda que então em menor grau, para a chamada Terra de Israel. Este fenómeno intensificou-se sobretudo depois do austro-húngaro Theodor Herzl ter organizado o primeiro Congresso Sionista, em 1897, e defendido a criação de um Estado judaico no Próximo Oriente, então sob domínio do Império Otomano. No início do século XX, acentuou-se a rivalidade entre o Império Alemão e o Reino Unido, isto pela supremacia naval, e manteve-se a desconfiança e receio dos franceses em relação aos alemães. Apesar de a Europa estar a viver a chamada Belle Époque, os tempos eram propícios à instabilidade social e à difusão de teorias da conspiração. Destas, uma das mais repetidas era a da concertação de judeus para dominar o mundo, plasmada no panfleto Os Protocolos dos Sábios de Sião, publicado em 1905 por Sergei Nilus, um místico russo que procurava justificar as perseguições de que os judeus eram alvo no Império Czarista. Num tempo que se reclamava tributário da ciência, do método experimental, do racionalismo e do positivismo, a ideia de que os judeus urdiam uma conspiração internacionalista para dominar o mundo, onde estava também implicada a maçonaria e, para alguns, o comunismo e o sindicalismo, encontrou estrada livre para acelerar tanto na Rússia quanto na Europa Ocidental. Estas teorias da conspiração foram amplificadas no tempo da Primeira Guerra Mundial, com os judeus a serem acusados de terem provocado a derrota da Alemanha e, em simultâneo, de estarem por detrás da Revolução Bolchevique na Rússia, forma que os antissemitas encontraram para estabelecer uma relação entre o pensamento de Marx e a sua ascendência judaica. O fenómeno não era, porém, exclusivamente europeu. No Próximo Oriente, no recém-criado Mandato Britânico da Palestina, a antiga Síria Otomana, muçulmanos e judeus evidenciavam já uma rivalidade sangrenta e brutal que, desgraçadamente, ainda não teve fim. Enquanto nos Estados Unidos, o conhecido empresário da indústria automóvel, Henry Ford, potenciou as teorias da conspiração inventadas pelos Protocolos de Sião, dando cobertura a uma série de artigos publicados pelo seu secretário no jornal antissemita The Durban Independent, intitulados The International Jew, The World's Problem. Contudo, nada teve tanta repercussão antissemita, nem tanto impacto negativo, quanto um livro sofrível da autoria de um obscuro cabo austríaco do exército alemão, então já líder de um novo partido radical e populista, assente numa base paramilitar. O livro chama-se Mein Kampf e o seu primeiro volume foi ditado na prisão por Adolf Hitler e depois publicado em 1925. Na altura,
as ideias de Hitler ainda não passavam de delírio, mas não tardaria muito para que se afirmassem como uma realidade trágica. Henrique, obviamente que há muito mais para dizer sobre o antissemitismo e este antissemitismo prévio à Alemanha nazi, e é um tema que eu sei que tu tens bastante para dizer, mas antes de entrarmos no tema, talvez focarmos um bocadinho aqui o que foi este caso de Dreyfus, porque ele é paradigmático, quanto a mim, paradigmático desta delírio coletivo e desta negação da realidade, que é também, normalmente, está de braço dado com o que são as teorias da conspiração. Ou seja, isto passou-se há mais de 100 anos. Num tempo, como eu disse na introdução, tributário do racionalismo e de uma certa observação científica da realidade. Mas o que é facto é que, quer fosse por corporativismo, quer fosse por uma espécie de racismo, grande parte da sociedade francesa continua a afirmar que Dreyfus, de origem judia, era o culpado de ter passado informações para os alemães. Ou seja, isto é patológico e entra no domínio da psicose coletiva. Em parte entra, mas é bom ver. Fizeste aí um longo repertório de perseguições antissemitas ou de perseguições a judeus na Europa. Todas elas são verdadeiras. Havia, como tu dizes, havia 3 vezes ou 5 vezes mais a dizer, mesmo nos Estados Unidos. Há pouca gente sabe que em Rhode Island os judeus foram todos expulsos de Rhode Island, porque nenhum judeu podia viver em Rhode Island, por exemplo. E o Henry Ford, que comprou 500 mil de manifestos sábios de Sião, mesmo já quando toda a gente sabia que aquilo tinha sido forjado e era tudo mentira, aquela conspiração comunista ou judaica. Mas repara uma coisa, nós pouco antes do 25 de Abril, cá em Portugal, ainda tínhamos um governador civil que dizia ajude à maçonaria demoliberal, que era uma espécie de... Não era o único. Não era o único, mas tínhamos um governador civil concreto, e também estamos a falar de 71, portanto há 50 anos, não é assim tão longínquo. Portanto, quer dizer, isso há uma parte aí que mais do que patológica é histórica e que é reforçada, paradoxalmente, por teorias teoricamente científicas, como a teoria da raça, não é? Ou a teoria que dizia, não, os arianos são diferentes dos judeus, os judeus são diferentes, os judeus não têm nada a ver com os arianos, os judeus são semitas, quer dizer, como os malteses, por exemplo, também não fossem. E muitos outros... Essa história de agrupar os judeus e de os... quer dizer, o semita é todas as línguas. Quer dizer, há muitos semitas na Europa que não são judeus. Exatamente. Como também há judeus que não são semitas. Mas o problema é... O termo colou, na altura. Esse termo colou. E colou também porque há interpretações erróneas daquilo que o Darwin descreveu. Há interpretações sobre a origem das espécies, por exemplo. Sim. Há interpretações muito erróneas das teses de Mendel. Quer dizer, há as coisas mais diversas. Mas, acima de tudo, há, como sempre na história, que encontrar culpados para coisas que correm mal. Os chamados bodes expiatórios. O chamado bode expiatório. E os judeus são excelentes bodes expiatórios. Porquê? Porque, desde logo, porque são uma minoria, não é? Na altura em que não havia esta deslocação constante de todos os povos por todo o mundo, os judeus eram, por isso é que se diz o judeu errante, não é? Andavam por aí e tal, e eram uma minoria, portanto eram ótimos para... E depois tinham algum poder, ao contrário, por exemplo, de ciganos, de quem também, que foram também bodes expiatórios muitas vezes, e são ainda, mas, quer dizer, ao contrário dos ciganos, que não tinham, em geral, não tinham poder nenhum, poder fático, digamos, poder real, os judeus tinham algum poder, inclusive poder económico. Sim, porque todo este antissemitismo é contemporâneo também da ascensão de dinastias como os Rothschild, no espaço alemão, no espaço britânico e até no espaço americano, Vanderbilt e outros. Mas agora, o que é que a gente tinha quando chegamos ao caso de Dreyfus? A gente tinha uma humilhação francesa brutal na guerra contra a Prússia, em 1870, e uma onda brutal de anticlericalismo, que faz uma contra-onda de clericalismo, e portanto, uma sociedade muito polarizada entre republicanos e monárquicos, que cria um ambiente radical. Aliás, nós hoje, não tanto, mas
vivemos um pouco Nesse ambiente polarizado, nesse ambiente muito polarizado. polarizado. Depois o exército, naturalmente, perante aquela derrota, quer encontrar um bode expiatório. Ou vários bodes expiatórios, ou um bode. Portanto, isto tinha que ser sabotagem. Tinha que ser sabotagem. Que o exército francês não perdia, a não ser que tivesse sido sabotado, miseravelmente sabotado por um traidor, ou mais. E por último, há uma terceira questão, que também... Henrique, e com pormenor, e esse traidor não poderia ser francês, porque Claro, também é um tempo de exato, nacionalismo. é um tempo de nacionalismo, não podia ser E depois também há aqui um outro pormenor curioso, só antes de avançares com este caso, é que é verdade que havia uma oposição grande na sociedade francesa entre anticlericalismo e católicos, Sim. só que neste caso ambos estavam do mesmo lado da barricada contra, ou seja, estavam do lado da barricada antissemita. Alguns, outros não. Porque Mas havia anticlericais que tomaram a defesa do Zola, desde logo. Mas quer dizer, sim, mas grosso modo estavam todos do mesmo lado, isso é verdade. E porquê? Porque o antissemitismo torna-se numa doutrina. Tu falaste aí de muitas, várias sim, pessoas, várias inspirações. Falaste inclusivamente do Theodor Herzl, não é só tu que tens dificuldades com o alemão, eu também tenho. Ainda bem. O Theodor Já estava a Herzl, sentir. que é um austro-húngaro, e exatamente no mesmo ano do caso de Dreyfus, em 1894, ele, depois de Karl Lueger, que tinha fundado o Partido Social Cristão na Áustria, ter vencido a Câmara de Viena, ele fica horrorizado como é que os judeus, como é que o antissemitismo graça de tal forma naquilo que ele achava que era a cidade e o país mais tolerante com todos os judeus do mundo, e torna-se sionista, ou seja, começa a pugnar pela existência de um Estado judaico. E já agora... Aliás, o caso de Dreyfus teve uma grande influência no pensamento dele e em pensar no sionismo. Exatamente, mas sabe já agora que esse Theodor Herzl é, digamos, a fotografia dele, ou o retrato dele, é a única coisa que está na parede quando o Ben-Gurion proclama a independência do Estado de Israel. Sim. Portanto, ele é reconhecidamente ele é a referência do pelo sionismo. Ben-Gurion, é a referência do sionismo e do Estado, da criação, da criação do Estado de Israel. E ele, até aí, ele assumia-se como austro-húngaro, como aliás todos os judeus se assumiam, ou franceses, como o caso de Dreyfus, ou austro-húngaros, ou ingleses, ou outra coisa qualquer. É que nesta perspectiva até podemos considerar que o sionismo é uma resposta também nacionalista. É uma resposta resposta de defesa. Ou seja, de defesa, Exato. exatamente, mas ao ser uma resposta de defesa, ou seja, antes os judeus estavam em vários Estados europeus, como os católicos estavam, não é? Não é por ser católico. Não. E repara que nesta altura também é interessante porque podemos introduzir aqui um outro dado, que é o conflito entre os ultramontanos e os anti-ultramontanos. Que aqui já não é tanto os anticlericais, mas aqueles que acham que os católicos acabam por obedecer a uma entidade estrangeira que é o Papa. Sim, portanto, há um contexto nacionalista que combate qualquer espécie de ideia de uma obediência a uma entidade externa ao Estado Nacional, ao todo nacional. Sim, por oposição a tudo o que é internacionalismo, que pode ser judeu, que pode ser todos os movimentos das internacionais, não é? Que existiam na altura. Mas, quer dizer, exato, é por isso que mas na verdade e os aqui judeus, no fundo é a defesa. Os judeus politicamente nunca tiveram nenhuma entidade estrangeira que lhes desse ordens, quer dizer, no sentido em que o Papa podia dar ordens, como diziam os anglicanos, por exemplo, ou os protestantes, que os papistas, não é? Que usavam os papistas de receber ordens diretas do Papa. Mas aqui o sionismo é a primeira resposta nacionalista dos judeus. Exatamente. Porque é pela primeira vez a fundação, então nós também precisamos de um Estado. Nem é bem uma nacionalista, porque não há nação, quer dizer, há uma nação, mas não há um Estado, não é? Sim, não há um território. A ideia de criar um território, não é? A ideia de criar um território a que corresponde à nação. Exato. E há também um tipo muito importante, um homem muito importante, chamado Houston Stewart Chamberlain, não é nada ao Chamberlain. Ele, aliás, nasce em inglês e naturaliza-se alemão, porque começou a odiar a Inglaterra, apesar de ele começar a vida por ter sido liberal e de partido liberal, e portanto ele opunha-se aos conservadores, não por ser mais à direita, mas por ser mais à esquerda, depois passa-se a opor por ser mais à direita e por ser um antissemita brutal, e ele escreve
um livro em 1899 chamado As Fundações do Século XIX, ou Os Fundamentos do Século XIX, eu acho que nem há em português, mas o que ele tem de interessante, o Fundamentos do Século XIX, é que ele estabelece aquilo que a gente pode considerar hoje as bases da ideologia nazi. E o próprio Hitler reconhece este homem, que nasce em Inglaterra, chama-se Chamberlain, ainda por cima, Sim. tudo isto não tem Tudo nada a ver isso com parece. o primeiro-ministro Chamberlain, opõe-se brutalmente, o diabo dele é um primeiro-ministro inglês da altura em que ele era vivo, e escreveu, Sim. chamado Disraeli, também, Sim, quer dizer, também tudo judeu. isto, exatamente, Benjamin Disraeli. Disraeli, ainda por cima, não é? Tudo isto parece estar escrito nas estrelas, o Chamberlain. Parece o mais que Disraeli, coincidência. Parece mais de coincidência, mas não é. Penso eu que não é? Talvez Deus tivesse na sua infinita sabedoria conseguido por isto tudo alinhado, mas este homem, de facto, é aquele que faz os fundamentos, quando ele faz os fundamentos do século XIX, mas ele, no fundo, faz os fundamentos do nazismo. Sim, é bom toda ver, esta inspiração do deixa-me nazismo. só acabar. É bom ver o próprio Papa Pio XIX, em 1871, portanto a gente está ainda no final do século XIX, muito antes, ainda o Hitler não tinha nascido sequer, nem Pio IX, não é? Pio IX, não é? A referência aos judeus disse: desses cães, atualmente, há muitos em Roma, e nós ouvimos uivando nas ruas, perturbando-nos em todos os lugares. Isto diz um Papa. Pois. Isto já é inimaginável, quer dizer, um Papa de dizer isto, não é? Na Rússia, por exemplo, quando tu falaste, depois da Isabel, quer dizer, há vários progromes, mas aqueles progromes há de vários, 1884, São é muito preciso ver significativos, mas há bastantes exatamente, programas antes disso. há 2 milhões de judeus. 2 milhões, não estamos a falar de 2 mil nem 200 mil, é 2 milhões de judeus que entre 1880 e 1924 emigram para os Estados Unidos, porque têm que fugir da Rússia. Henrique, isto Isso- numa população judaica total de cerca de 10 milhões na altura. Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto, Portanto, é uma grande É uma grande parte. Uma grande parte. Curiosamente, sabes, há uma coisa interessante que nós também já falámos várias vezes, é que em Portugal, por exemplo, em Inglaterra, no Reino Unido, havia judeus a dar cartas no mundo das finanças, como os Rockefeller, a dar cartas na política, como Benjamin Disraeli, que foi um dos políticos mais importantes da época vitoriana, aliás, o primeiro-ministro preferido, um dos políticos preferidos da Rainha Vitória. E em Portugal, depois daquela fase de todo o tempo da Idade Moderna, com a Inquisição e com o Estatuto Cristão Velho e Cristão Novo, estatuto que depois é abolido pelo Marquês de Pombal, o Estatuto de Cristão Novo, e a Inquisição é formalmente abolida com o vintismo. Mas este Portugal da segunda metade do século XIX, um Portugal liberal e assente, e com uma participação no espaço público assente na cidadania, recebe muitas famílias de origem judaica que depois se integram no século XIX, perfeitamente na nossa sociedade. Algumas convertem-se ao catolicismo, outras não, mas que passaram a dar cartas na nossa sociedade e que hoje estão plenamente integradas. E há vários nomes, Abcacis, Bem Saúde. Um descendente de uma dessas famílias foi Presidente da República, o Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio era da família Bem Saúde, ele próprio também não negava, quer dizer, era da família... Nem tinha porquê, não é? Nem tinha porquê. Ele não tinha o nome, porque ele era Jorge Fernando Branco de Sampaio, salvo erro de nome completo, não tinha lá Bem Saúde nenhum, mas toda a gente sabe que ele era neto ou bisneto do Alfredo Bem Saúde e do Arão Bem Saúde, e de Abrão, aliás, Bem Saúde, e ninguém via problema. Os abcacis, há um ramo católico e um outro ramo, que... um ramo judaico, quer dizer, e há muitas, e depois há aqueles, o Ayash, o Moisés Ayash, muita gente que foi protagonista da sociedade portuguesa. E em Portugal, na altura, não houve a mínima questão, comparando, quando eu falo... Houve antissemitismo, mas era a falar de genericamente. Mas, era antissemitismo bancada, já era um bocado. Mas nem por sombras houve o que se passou para lá dos Pirineus. Mas também é preciso ver Em França já era assim. Mas é preciso ver uma coisa. Nós resolvemos, entre aspas, este resolver é muito cínico. Resolvemos o problema do semitismo na Inquisição, no século XVI e século XVII, não é? Nós e a Espanha. Henrique, mas aí é que está, é que o antijudaísmo na altura... Mas é que é preciso perceber uma coisa, é que herético é o que se converte ao catolicismo
e continua a judaizar. O judeu não é um herético, nunca. O judeu é um judeu, deve-se combater. Estou a falar da doutrina, não é? Da doutrina católica da época. O judeu é uma pessoa que se deve combater, mas até se deve tentar converter, mas... Grave é o que se converteu e voltou. O que se converte falsamente, é a falsa conversão. A falsa conversão, o que se converte e voltou, sim, o que está a judaizar, não é? Em todo o caso, o preconceito na altura era um preconceito religioso. Certo, porque, mas repara que os que voltam nunca foram conversos. Os que voltam fugiram, foram judeus o resto da vida, o resto das gerações, nos Países Baixos, como dizes bem, mas também muitos em Esmirna, na Turquia, muitos no norte da África, também, não é? Sefarditas, aqui da Península, espanhóis e portugueses. Mas quando voltaram, eles voltaram como judeus. Henrique, mas agora pergunto, porque não tenho a certeza, mas os judeus que vieram no século XIX eram descendentes de sefarditas? Eu tinha ideia até que eram judeus, muitos vindos da Alemanha e de outros espaços que nada tinham viessem de onde viessem, eu penso que a grande maioria são sefarditas. São sefarditas no sentido... Sim, terão ali um antepassado ou uma raiz sefardita. E alguns não é só raiz, são totalmente sefarditas, não têm outra... quer dizer, não têm mais misturas. Isto também é um bocado estúpido dizer, porque entre os sefarditas e os ashkenazi, quer dizer, há diversas coisas diferentes. Por exemplo, enquanto o Yiddish é uma língua judaica dos ashkenazi, para os sefarditas é o ladino. O ladino, um português ou um espanhol, se o ladino for falado devagarinho ou for escrito, percebe-se perfeitamente, porque é uma língua muito semelhante ao português e ao espanhol. E depois outra coisa que é preciso as pessoas perceberem, de uma vez por todas, é que, por exemplo, quando Portugal se tornou Portugal, vamos dar a data de 1143... Como referência, da Amora, que não existe, como a gente sabe, mas vamos dar como referência. Em 1143, os judeus estavam cá há 1100 anos. Sim. Não era um corpo estranho que depois emigrou para Portugal. Eles já cá estavam. Havia sítios onde viviam. É verdade que às vezes viviam em guetos ou coisas semelhantes a guetos. Os guetos eram as chamadas judiarias. Como havia as morarias também. Certo, mas que por exemplo, cá era Alfama, não é? Em Lisboa, que é o nome árabe para judiaria. Sim. E muitas vezes os judeus, até quando da conquista, estavam no espaço árabe, no espaço muçulmano. Estavam, como tiveram no espaço visigótico, como tiveram nos espaços todos. Sim. Agora, o que acontece é que muitas vezes isto não eram guetos, tal como a gente imagina, por exemplo, o gueto de Varsóvia, ou mesmo o primeiro dos guetos que dá origem à palavra gueto, que é a Isola, e ilha de gueto em Veneza, não é? Sim. Quer dizer, não eram guetos no sentido em que era obrigatório, fechavam-se as portas, eles não podiam sair de lá, a não ser das tantas às tantas e tal. Às vezes era pura e simplesmente porque eles gostavam de viver uns com os outros. Em conjunto e em comunidade. Ter a sua sinagoga, ter a sua comunidade e também, é verdade, não é? E não eram fortificados, não eram fechados. Sim, não eram fechados. E os judeus também, é bom que se diga, também não eram nenhum santos. Não eram, quer dizer, a gente não pode também agora olhar e ver o reverso, que é os cristãos eram todos uns malvados que os perseguiam e os judeus eram uns santos que não faziam mal a ninguém. Quer dizer, é como tudo, havia bons e maus. Sim. E é natural que numa sociedade medieval, ou mesmo da época moderna, em que havia muita superstição, todas as comunidades que tivessem ritos que não eram comuns à maioria, não é, aos restantes, suscitassem ou curiosidade, 2, temor, 3, preconceito. É por isso que o primeiro pogrom que a gente conhece bem em Lisboa é depois de um terremoto, não é? Claro. Porque o terremoto também tinha que ser causa de alguém. Claro, tinha que haver um culpado. Tinha que haver um culpado e provavelmente quem era? Eram os cristãos novos que se tinham... continuavam a judaizar. Judaizavam à brava e tal, e não comiam porco e essas coisas e tal. Assim. Claro. E, portanto, o caso... Voltando agora ao caso... Mas isso é uma altura, mas todo esse tempo, e não querendo aqui de forma nenhuma desculpar o que se passou durante os séculos da Idade Moderna no espaço peninsular, tanto em Portugal como em Espanha, esta era uma altura em que, como nós já falámos noutros episódios do nosso programa, a segurança de um reino ou de um Estado era confundida e decorria da uniformidade religiosa. Isto a partir do século XVI torna-se com aquele princípio do cuio reino su religios do tempo de Carlos V,
passa a ser no século XVI e XVII. Mas não nos esqueçamos também da ganância pelo ouro, não é? Dos judeus, porque Sim. quando os Estados faliam, Quem ajudava depois eram os judeus. E quando os judeus já não tinham mais, ia lá e tirava-se o dinheiro todo. Os judeus também eram impedidos de exercer uma série de profissões e uma série de atividades. E em alguns casos ter propriedade. Portanto, e ter propriedade, portanto, restava-lhes o comércio e a banca, não é? E a usura, a chamada usura. E as joias, e o ouro mesmo, as moedas, quer dizer, toda a riqueza tinha que ser convertível, até porque eles muitas vezes eram expulsos e tinham que andar de um lado para o outro. E como tu sabes, ter 20 hectares, tu não podes levar os 20 hectares não os podes para transportar. Nenhum, mas se tiveres 200 moedas de ouro, podes levá-las em umas bolsas. E claro. Portanto, quer dizer, isso também deu essa ideia da usura, sobretudo da forretice e da usura, que aliás sofrem os judeus e os escoceses no imaginário popular, não sei porquê, verdadeiramente não sei porquê. Mas em Portugal, eu acho que Portugal, na verdade, sempre houve antissemitismo, sempre houve. E há em todo o mundo. Mas, por acaso, Portugal nunca foi dos sítios onde ele fosse mais... Tu repara que, verdadeiramente, o Dom Manuel, não, quer dizer, só manda vir a Inquisição porque os reis... A Inquisição é posterior. Ele expulsou os judeus por pressão dos reis católicos. Mas o primeiro a pedir é o Dom Manuel. Depois é só no tempo de Dom João III. Dom João III é que... Porquê? Porque o Papa recusa. Isso é que é a coisa mais extraordinária. A maior parte das pessoas não vê a Inquisição como um braço essencialmente político da ação e não um braço religioso. Até por uma razão. E também não vê esta coisa, que era a fogueira, a tortura que envolvia sangue, era relaxado, como se dizia antes, para o braço secular, ou seja, para o braço do Estado. Porque a Igreja não podia infligir castigos que envolvessem morte ou sangue. A Inquisição foi sempre um instrumento, político. Agora, aliás, o Marquês de Pombal acaba por quase nacionalizar a Inquisição e transformá-la verdadeiramente num braço político. Na Real Mesa Censória e outras coisas, mas quer dizer, isso é verdade. A questão é que muitas vezes as pessoas pensam que aqui os reis, coitadinhos, estavam esmagados por Roma, obrigados a ter a Inquisição. Também é uma das vertentes do anticlericalismo português, que assim foi mais forte que o antissemitismo, digamos. Sim. Quando é o contrário. Então, nesta época que estamos a falar aqui do século XIX, o anticlericalismo era muito mais forte que o antissemitismo. Era muito mais forte. Quando é o contrário. É o Estado, não é? Que pede à Igreja para ter uma coisa que lhes possa controlar os fluxos de dinheiro e de poder que os judeus possam ter. Como tu sabes, os judeus são essenciais para os descobrimentos. Sim. São essenciais. Sim. Quer dizer, sem os meus judeus, como os reis anteriores diziam, não é? Os meus judeus, que eram os judeus que eram súbditos desse rei, sem os meus judeus a gente não teria feito os descobrimentos ou aquela saga, ou como lhe queiram, agora é Encontro de Culturas, enfim, como queiram chamar, como fizeram. Sim, continuaram até muito tarde, até inclusive na Guerra Civil Liberal, em 1833-34, portanto já em tempos recentes, no século XIX, as expedições liberais foram financiadas por um banqueiro de origem judaica que era o Mendizábal, que financiou também os liberais espanhóis. Portanto, há aqui também uma longa tradição. Isso era também pôr as barbas de molho, porque se os miguelistas ou os carlistas ganhassem, os judeus iam sofrer muito mais. Mas antes disso, talvez aquela que fosse a mulher mais rica do mundo, ou até a pessoa mais rica do mundo, o que seria hoje, digamos, o Elon Musk da altura, que era a Grazia Nazi. Com um bocadinho mais de cabeça. Com a Grazia Nazi, pelo menos não fazia tanto disparate. Que fugiu de Portugal, para Lisboa, primeiro para a Itália e depois para a Holanda, não é? Era de facto a pessoa mais rica do mundo. Ela emprestava dinheiro todas as coroas da Europa praticamente lhe deviam dinheiro. E portanto ela era muito apetecível nacionalizá-la. Como é que se nacionalizava uma pessoa destas? Era apanhada pela Inquisição, claro, e tirava-lhe o dinheiro todo. Confiscava-lhe o dinheiro todo. Portanto, bem. Quer dizer, quando nós chegamos ao século XIX, estas teorias vão, digamos, baixando
à medida que o iluminismo e o humanismo vão crescendo enquanto teorias, sobretudo depois no final do século XVIII, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, por aí fora. Sim, e quando temos um conceito pleno de cidadania no século XIX. Exatamente. Não é? Portanto, a cidadania independente. O laicismo que diz que é independentemente das religiões e tal. Mas basta acontecer uma pequena faísca para incendiar a pradaria. É isso que acontece ao Dreyfus. Claro. Claro, e isso prova o caso de Dreyfus e tudo o que se passou desde a segunda metade do século XIX, sustentado então por teorias que começam com o darwinismo social, que é uma deturpação também do darwinismo, do próprio darwinismo. E não só na Alemanha, porque a ideia é que, muitas vezes a ideia comum é de que o antissemitismo ou o preconceito contra os judeus ou a perseguição aos judeus nasceu com os nazis a partir de 1920. Não. Obviamente os nazis levaram-na a extremos impensáveis. Como tu sabes, uma das grandes fraudes da história é a França ter ganho a Segunda Guerra. Pois. Porque a França não só perdeu, sim, como entregou metade da França aos nazis praticamente por nada. Não é? E fez um governo colaboracionista em Vichy e a outra metade da França. Mas não é um exclusivo nem dos nazis nem dos alemães, porque o antissemitismo, nestas décadas de finais do século XIX, portanto já era não era larvar, era evidente em França, no espaço alemão, no espaço austro-húngaro, no Império Russo. E na Itália. Muito no Império Russo e em Itália também. E até, não nos esqueçamos, no próprio Reino Unido, porque no Reino Unido também houve algum. Sim. Há sempre, é mais mild, é sempre mais suave e tal. E nos Países Baixos. Ou mais disfarçado. Ou nas Províncias Unidas, aí menos, porque havia, que a gente vai à Holanda, quem for a Amsterdão e vir a sinagoga portuguesa, vê que aquilo é um deslumbre, não é? Se chama mesmo sinagoga portuguesa, não sou eu que lhe estou a chamar, é ela que se chama assim. Claro. E portanto, aí que os judeus tinham de facto muita influência, foi mesmo, como depois em Nova Iorque, que era Nova Amsterdão, para onde vão também muitos portugueses, sefarditas, sim. A gente não sabe se são portugueses ou são espanhóis, muitas vezes. Mas, voltando aqui um pouco, quer dizer, e repara, o que desmascara completamente o caso de Dreyfus é o Picard. É. E o Picard é tudo... também é o próprio antissemita, quer dizer... O Picard é um antissemita. O Picard é muito interessante porque, para mim, é o herói imperfeito. Exatamente. Ou seja, aquela ideia do perfeccionismo do herói ideal que não existe. Há pessoas que conseguem ser dignas e terem um comportamento ético contra as suas convicções. Que é o caso do Picard. E o Coronel Picard, ainda bem que falaste nele, porque ele deve ser ressalvado exatamente por isso. E ele era o chefe da contra-espionagem. E é ele que recolhe todos os documentos e todas as provas, sim, inclusive da caligrafia, que demonstram que o Dreyfus é totalmente inocente. É ele que fornece o Zola. O Zola escreve o J'accuse, boa parte com informações fornecidas pelo comandante Picard, não é? E não só faz isto, como descobre o verdadeiro culpado. Porque havia, de facto, um espião. Havia, que era o Major... O Esterházy. Sim. Acontece que o Esterházy, pelo nome, deve ser de origem húngara. Húngara, com certeza. De origem húngara e católico. Portanto, quer dizer, não era... Era apoiado por todos os nacionalistas da altura. Mas mesmo depois dele demonstrar e do Coronel Picard ser o chefe das contra-espionagem, portanto uma pessoa importante na estrutura militar e na estrutura do Estado francês, e ter demonstrado aquilo, de virem pessoas como Clemenceau, que tu já disseste, ou Zola, que já tinha escrito o Germinal e já era um escritor consagrado e isso tudo, e da França se dividir entre Dreyfusiard e anti-Dreyfusiard, que era dividido durante anos e anos. Não, o próprio processo se estende, se tu fores ver, desde... São 12 anos, é de 1894 a 1906. Henrique, há um filme do Polanski, que se chama mesmo J'accuse, sobre este caso. É um filme relativamente recente, deve ter uns 4, 5 anos. É um filme muito bom, que eu aconselho todos os nossos ouvintes a verem. E numa das cenas finais, porque o Picard também foi perseguido pela sua dignidade e pela sua ética e foi preso. Não,
e o Dreyfus foi para a Ilha do Diabo. Não nos esqueçamos que a Ilha do Diabo é na Guiana. É na Guiana. Depois foi o célebre Papillon e para onde iam todos os grandes criminosos franceses. Mas há uma cena, uma das cenas finais, em que já ambos tinham sido reabilitados. Dreyfus volta a ser integrado no exército e o coronel Picard também. E eu já não me lembro muito bem da cena, porque eu já vi o filme há alguns anos, mas eu dá-me ideia que na altura o Picard, se não era ministro da guerra, era assessor do ministro da guerra, ou seja, foi do Ministério da Guerra, em que o Dreyfus vai ao ministério para agradecer ao Picard o facto de ele ter tomado o partido dele. E o Dreyfus muito secamente cumprimenta-o e diz-lhe agradeço pelo que fez, ao qual o Picard também muito secamente diz uma única coisa: eu só cumpri o meu dever. E os dois dão um aperto de mão seco e cada um afasta-se, porque nada mais os unia. É aqui que eu posso citar ao padre António Vieira, que é: se serviste a pátria e não serviste o rei, e o rei te foi ingrato, tu fizeste o teu dever e ela fez o que é costume. Portanto, é natural, exato. Não é? Tanto o Picard como o Dreyfus serviram o país. Exato. Não é? E o país foi ingrato com o país foi ingrato para os dois. Prendeu-os, não sei o quê, fez as piores coisas. E fez-lhe porquê? Sobretudo ao Picard. Porque repara bem como uma coisa. A gente, o Dreyfus, podia dizer assim: não, o povo achava que não sei o quê, que ele era mesmo espião e que era um malandro e tal. Agora, quando o Picard veio com as provas, porquê que as pessoas não acreditam no Picard? O Picard que era um católico, o Picard que era um chefe da contra-espionagem, que era antissemita assumido, o Picard que não tem nada a ver com o Dreyfus, pelo contrário, não eram amigos, nunca tinham nem passaram a ser. Nem passaram a ser, exatamente. Porque é que quando ele diz que é o Esterhazy, porque é que as pessoas não acreditam que é o Esterhazy? O Esterhazy, como dizem os franceses. Henrique, é um fenómeno interessante de estudar, que é a negação da evidência. Exatamente, porque é que a negação coletiva da evidência. Francesa, a hierarquia militar francesa silencia o Picard, prende o Picard e mantém, apesar do Tribunal Civil francês dizer, bem, ter ilibado, sim. Iliba-se o Dreyfus, o Tribunal Militar diz, não, que mandamos nós, e ele continua preso. E só muito mais tarde é um fim-capé, corporativo, mas depois também não se entende, porque mesmo que o Exército tivesse mantido essa posição, a opinião pública continuou favorável à condenação do Dreyfus. Isto é mesmo um fenómeno de psicose coletiva e de negação das evidências. Pois é verdade. O que infelizmente é algo que não evolui com o tempo, porque por mais tecnologia que se tenha e não fazendo agora comparações com a atualidade, mas muitas vezes nós temos a evidência à nossa frente, as pessoas têm a evidência à sua frente e continuam a negá-la e a construir teorias absolutamente rocambolescas para justificar o injustificável. Mas repara, tu há bocado disseste que naquela conspiração da Manifesto de Sábio e Justicião, o marxismo e o comunismo eram também aliados dos judeus e para a conspiração do mundo. Eu gostava de ler aqui uma pequena frase do Karl Marx sobre os judeus, que eu acho muito interessante, que é: qual é o culto mundano do judeu? Negociar. Qual é o seu Deus mundano? Dinheiro. O dinheiro é o Deus ciumento de Israel, além do qual nenhum outro Deus pode existir. O Deus dos judeus foi secularizado e tornou-se o Deus deste mundo. Portanto, o dinheiro. Em última análise, agora repara bem nesta frase brutal, a libertação dos judeus será a libertação da humanidade do judaísmo. Ou seja, a humanidade tem que se libertar do judaísmo. Pois. Diz o Marx. Portanto, quer dizer, o Marx não fugia ao espírito da época. Pois não. E tendo mas em 1844, o que era desconcertante para os antigos marxistas era Marx tendo origem era judaica. Neto de 2 rabinos, não era só a origem judaica. Ele tinha 2 avós que eram rabinos. Como é que dizia essas coisas? Portanto, mesmo contra a evidência e mesmo contra o que o próprio Marx disse, era necessário criar uma conspiração que juntasse todos no mesmo. E hoje em dia as teorias da conspiração continuam, não é? Hoje em dia parece que também há conspirações nas caves de pizzarias e outras conspirações dessas em que as pessoas continuam a acreditar. Enfim,
Há um Penso que sim. domínio do que é a psicologia coletiva que tem muito que se lhe diga, e por mais tecnologia, por mais avanços que existam e por mais evidências, continua-se muitas vezes a É defender o verdade, indefensável. e se a gente agora andar muito para a frente, é bom recordar que ainda em 2005 houve uma conferência internacional sobre a negação do Holocausto. Pois. Que continua. Embora isto aqui fosse organizado pelo Irão, sob a presidência do Rafsanjani. Pois. Do Ahmadinejad, não sei dizer o nome. Pronto. Ahmadinejad. Muhammad Ahmadinejad. Olha, um apreço pelo teu esforço, Henrique. Já perceberam o que é que eu estou a referir? Um apreço pelo teu esforço. E, portanto, quer dizer, isto continua sempre, e ainda em 21. Quer dizer, ainda em 21 ainda há discursos antissemitas, quer dizer, e muitas vezes as pessoas nem percebem que eles são antissemitas, porque já são feitos a um nível de tal forma intelectualizado, não é? Que as pessoas não percebem que o Tanakh é a Bíblia judaica, não percebem que quando se diz a lei, diz que para os judeus isso é uma coisa, não é? A lei para os judeus é o que está escrito na Bíblia. Israel não tem uma Constituição. Quer dizer, Israel em si mesmo também é um país que pelos parâmetros modernos também não tem fronteiras definidas, não se percebe bem. Quer dizer, aqui também podíamos fazer agora outro programa inteiro sobre o problema judaico, porque continua a haver um problema judaico. Não no sentido de ser antissemita, ou no sentido de dizer que eles são diferentes dos arianos, ou essas coisas malucas, que ainda não passaram. Que ainda não passaram. Ainda há muita gente. A gente ainda vê aí pessoas a desfilar, não é? A apoiar uma coisa, uma Palestina, onde não há direitos absolutamente nenhuns, e a dizer que Israel, bem ou mal, ainda é uma democracia, mas também ainda se podia dizer muita coisa sobre Israel. Então, neste tempo, com o Netanyahu, há imensa coisa. Há muito para dizer. Mas, sobretudo, no episódio de hoje foi focar que, a partir da segunda metade do século XIX e até ao advento do partido nazi, já existiu todo este antissemitismo, cresceu e desenvolveu-se no espaço europeu, baseado em teorias do darwinismo social e em ideias fantasiosas de protocolos de Sião e afins. Ou como dizia o Guterres no início da guerra contra o Hamas, isto não veio do nada. Isto não veio do nada, exatamente. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Pois, claro. Salva a terra, salva o mundo, não é? Salva o mundo. De acordo com a interpretação bíblica. Exato. Judaico-cristã. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.